Será que a fonte da vida secou? Será que o rio da vida secou? Será que a esperança acabou? Será que o sonho acordou e agora que vai me fazer esquecer o que eu fiz de mal? Veja uma rosa que vem do Saron. Creia, nada pode impedir o seu dom. Creia que o amor se firmou, o lírio que dos vales chegou é quem pode mudar o destino e fazer do espinho a flor. Se as águas do rio da vida passarem aqui, mergulha tua alma e alivia a dor que há em ti. Se o rio da vida passar, tens a chance de recomeçar, pois suas águas apagam, as marcas me fazem chorar. Começo. Será que a fonte da vida secou? Será que o rio da vida secou? Será que o sonho acordou? Será que a esperança acabou e agora quem vai me fazer esquecer o que eu fiz de mal? Veja uma rosa que vem do Saron. Creia, nada pode impedir o seu dom. Lírio que dos vales chegou, rocha onde o amor se firmou, e quem pode mudar o destino e fazer do espinho a flor. Se as águas do rio da vida passarem aqui, mergulha tua alma e alivia a dor que há em ti. Se o rio da vida passar, tens a chance de recomeçar, pois suas águas apagam, as marcas me fazem chorar. Se o rio da vida passar, tens a chance de recomeçar, pois suas águas apagam, as marcas me fazem chorar. Linda essa música, né? Sérgio Lopes, Rio da Vida. Foi aí uma indicação muito boa da irmã Suelen. Obrigado, Suelen, pela... Eu não conhecia, né, essa música. Resolvi tirar e me apaixonei por essa música.
Irmãos, eu vou querer que vocês abram aí a Bíblia de vocês no livro de Provérbios 24:3, por favor. Tem mais música, viu, Suelen? Daqui a pouco. Essa outra que eu vou tocar é tão linda quanto essa. Mãe, são seus olhos, mãe. Vamos lá. Provérbios 24:3. Deixa eu abrir aqui. Vamos ler do primeiro, tá bom? Pra gente pegar o contexto. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. E aqui a parte mais importante. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselhos. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá sua boca. Aquele que cuida de fazer o mal, chamá-lo-ão depressa de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. Se tu deixares livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerar aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, favo de mel é doce ao paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Vamos voltar lá em cima, no versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Com sabedoria se edifica a casa, e com conhecimento ela se estabelece. Coisas totalmente diferentes. Uma coisa é edificar e outra coisa é estabelecer. Na verdade, na vida a gente constrói muita coisa que nós não consolidamos. Na vida, nós construímos muitas coisas que não se estabelecem. Observe, como muitas vezes a gente tem um planejamento, ou a gente tem um sonho. Vou comprar uma casa de praia. Aí compro a casa de praia. E aí começa a utilizar aquela casa de praia e daqui a pouco abandona aquela casa de praia. Enjoa daquela casa de praia. E aquele sonho, embora ele tenha sido construído, ele não se estabeleceu. Daqui a pouco você desiste da casa de praia. Ou então aquela pessoa que diz assim, eu vou comprar um teclado porque eu vou aprender a tocar órgão. Aí junta o dinheiro, compra aquele órgão, construiu a oportunidade, mas aquela oportunidade não se estabelece porque passados 6 meses a pessoa desistiu daquele órgão. Então, o conceito de você edificar uma casa ou de você tornar concreto um sonho, ele é muito diferente de você se estabelecer esse sonho, ou seja, fazer com que esse sonho ele se torne consolidado, fazer com que esse sonho ele se torne recorrente, fazer com que esse sonho se torne sólido e ele se torne prolongado no tempo. Por que eu estou falando isso? Porque o tema da mensagem de hoje não foi escolhido por mim, inclusive, foi a diferença entre amor e afeto. E nós estamos participando aqui dos encontros de casais e eu venho falando muito nesses encontros a respeito de casamento. E hoje eu vou tentar aqui trazer algumas coisas relacionadas a casamento, relacionada à vida conjugal, homem e mulher. Vamos falar de alguns assuntos aqui, sempre tratando dessa questão do amor e do afeto. Tá? E eu vou tentar trazer à luz aqui alguns temas e algumas reflexões que talvez não sejam muito comuns no dia a dia das pregações. E eu queria aqui trazer uma coisa importante. Existe sabedoria no amor. Existe sabedoria, existe conhecimento, existe ciência. Existe
O exercício da intelectualidade no amor. Por que eu estou querendo dizer isso? A gente é educado a entrar na escola, passar 18 anos dentro de uma escola aprendendo várias coisas. A gente aprende matemática, aprende a fazer todos os tipos de operações, aprende a fórmulas que muitas delas nós nunca vamos utilizar, a verdade é essa. De forma que a matemática, ela basicamente, ela nos ensina a exercitar o raciocínio, basicamente isso. A gente aprende ciência, a gente aprende geografia, a gente aprende história, conhecimentos básicos que fazem com que a gente tenha a oportunidade de viver de uma maneira mais culta, né? Todos esses conhecimentos são instrumentais, essa é a verdade. A gente aprende a língua portuguesa para poder aprender a se comunicar, aprender a... De fato, nós passamos 18 anos da nossa vida antes de entrar na faculdade aprendendo coisas que são abstratas, assim, abstratas no sentido de que não tem aplicação imediata. Ela tem aplicação indireta, tá? Mas, por exemplo, um belo dia a professora chega na sala de aula e lhe faz uma pergunta na frente de todo mundo. Mas ninguém nunca lhe ensinou a falar em público. Um belo dia, você é apresentado à necessidade de se socializar com seus colegas. Mas ninguém nunca parou para lhe ensinar, dentro do desenvolvimento pessoal, como você deve se relacionar com as pessoas. Essa tarefa acaba ficando para os pais, dentro de casa. De forma que existe um conhecimento que é o conhecimento técnico, que é o conhecimento formal, que é o conhecimento dado aí pelas escolas e pelas faculdades, e tem um conhecimento muito importante, tem uma sabedoria muito importante que é o conhecimento que não é o conhecimento formal. As escolas e as faculdades, normalmente, elas não se interessam, por exemplo, em lhe ensinar a falar. As escolas e as faculdades não lhe ensinam, por exemplo, como administrar a sua vida, como administrar suas emoções, como se relacionar com seus amigos, como investir nas amizades dos seus amigos. Não existe uma preocupação da educação formal em lhe formar como pessoa. Daí a diferença entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria ela tem um alcance, um espectro que envolve o seu desenvolvimento como pessoa, para além da sua capacidade de acumular e reproduzir conhecimentos técnicos, certo? Estou fazendo essa introdução porque, de fato, nós passamos, depois desses 18 anos na escola, aí nós vamos entrar e passar, em média, 5 anos numa faculdade para aprender uma profissão. E alguns vão ser dentistas, alguns vão ser enfermeiros, alguns vão ser médicos, alguns vão ser advogados, outros vão ser engenheiros, e ali você vai se dedicar bastante a aprender mais conhecimentos abstratos a respeito de uma atividade. Porém, o desenvolvimento de uma pessoa dentro do mercado de trabalho ou na vida, ela requer habilidades que estão muito além daquilo que a escola e que a faculdade ensinam. Com a habilidade de estabelecer bons relacionamentos, a habilidade de fazer boas amizades, a habilidade de se expressar, a habilidade de vender. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com casamento. Isso tem tudo a ver com namoro. Isso tem tudo a ver com a relação de homem com mulher. Por quê? Porque esse é mais um dos assuntos importantíssimos da vida que nós não temos a oportunidade de ter uma estrutura nos ensinando. Entende? Quem que lhe ensina a ser um bom pai? Quem que lhe ensina a ser um bom marido? Quem que lhe ensina a ser um bom namorado? As pessoas, por não terem uma estrutura formal para transmitir conhecimento a respeito disso, elas não buscam conhecimento a respeito disso. Vou repetir. Tudo aquilo que a escola e a faculdade não ensina, que fazem parte do desenvolvimento humano, uma delas é saber se relacionar com sua mulher, uma delas é saber se relacionar com seu marido. A gente despreza. As pessoas não têm o hábito de buscar conhecimento a respeito desses assuntos. Fica para os livros de autoajuda, como muitos têm falado ultimamente. Essa matéria acaba ficando para os cursos online. Essas matérias acabam ficando realmente para a área da informalidade.
E o que o livro de Provérbios está falando é que a gente deve buscar sabedoria para edificar nossa casa. E que a gente deve buscar o conhecimento para que essa casa seja estabelecida de maneira sólida. Estão entendendo? Só que as pessoas não buscam conhecimento a respeito desse assunto. E esse ponto aqui é muito importante. As pessoas não buscam conhecimento a respeito do assunto relacionamento com outras pessoas. As pessoas não buscam se inteirar do assunto relacionamento entre homem e mulher. As pessoas simplesmente não têm conhecimento. E aí fazem no automático. O problema está aí. Fazer as coisas no automático, não parar para refletir, não parar para pensar, não colocar energia em desenvolver conhecimento, em desenvolver sabedoria no relacionamento com as pessoas. E é sobre isso que o livro de Provérbios está nos asseverando. Ele disse o seguinte, que é pelo conhecimento que se enche as nossas câmaras com bens. Porque o homem que tem sabedoria, ele é forte. E o homem que tem conhecimento consolida a sua força. É isso que Provérbios está falando. O livro de Provérbios ele está dizendo o seguinte, meu filho, coma como mel porque é bom. O favo de mel é doce ao seu paladar. Assim, será para sua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. E aí, o que isso tem a ver com a nossa relação com a nossa mulher ou com a sua relação com seu marido? Ou com seu namorado ou sua relação com sua namorada? O que isso tem a ver com a relação do homem com a mulher? Por que a relação do homem com a mulher ela tem essa necessidade de conhecimento aplicado, essa necessidade de sabedoria aplicada, essa necessidade de que a gente dedique tempo para pensar nisso, da mesma maneira que a gente dedica tempo para pensar na nossa profissão. Essa necessidade que a gente dedique tempo para racionalizar o outro. A necessidade de que a gente dedique tempo para poder acumular conhecimento a respeito do outro, para acumular sabedoria a respeito do outro. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, gente, olha, a gente passa a vida inteira aprendendo português, mas o português que a gente aprende não se aplica na relação do homem com a mulher, sabia? A linguagem abstrata do português, ela não se aplica na relação do homem com a mulher. A comunicação mais difícil que existe é a comunicação dentro de um relacionamento. E aí você aprende que na língua portuguesa você deve concatenar as palavras dentro de um raciocínio lógico para expressar aquilo que você está pensando, mas aquilo não se aplica na relação a dois. Olha, tem algumas músicas do cancioneiro popular que falam isso. Tem uma de Djavan que ele fala isso. Ele está naquela discussão com a mulher e aí ele disse para ela, você disse que não sabe se não. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, deixa vir do coração. O artista, ele tem essa capacidade, essa sensibilidade de perceber a nuance das coisas. E para se relacionar a dois, a gente precisa ter essa capacidade. O português acaba não... Outra música, eu anotei aqui para falar para vocês. Olha o que diz essa letra. Paralamas do Sucesso. Ele diz assim, ó. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça as promessas. Eu não quero. E ele vai dizendo, ó. Vai ser diferente, tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ou seja, ele estava se comunicando com ela de maneira lógica. E ela não estava entendendo. E vice-versa. Ela estava se comunicando com ele de uma maneira lógica e ele não estava entendendo. Isso é falta de sabedoria no relacionamento a dois. Vou mostrar para vocês. Tem uma frase que eu sempre utilizei na época que eu era professor de Direito, que eu dizia o seguinte. Eu aprendi com um professor na faculdade, ele disse o seguinte, ó. Entre aquilo que eu desejei dizer, pensei dizer e efetivamente disse, aquilo que você, que estava me ouvindo, desejou ouvir, pensou ter ouvido e efetivamente ouviu, existem milhões de formas da gente se desentender. Entenderam? Sabe por quê? Porque na comunicação a dois existem alguns segredos.
E a gente vai aprendendo conforme a gente vai ficando mais velho. Nem sempre aquilo que está sendo dito é aquilo que se pensou dizer, nem aquilo que se desejou dizer. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, você está com sua esposa e de repente ela olha para você e diz: você é insensível. Se o cara é bruto, o cara não tem sabedoria, o cara não tem conhecimento, ele imediatamente vai dizer: você acha que eu sou insensível? Não concordo. Eu sou assim, 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 assado, porque a gente quer responder na lata, né? A gente quer responder na lata. Mas na verdade, é como a música diz: eu quis dizer, mas você que não soube escutar. Às vezes ela disse isso, ela quis dizer assim: olha, eu esperava um chamego. Vocês entendem como muda tudo? Aquilo que foi dito não foi necessariamente aquilo que se quis dizer. Não foi necessariamente aquilo que se pensou dizer. Então, entre aquilo que eu quis dizer, pensei dizer e efetivamente disse, tem uma distância enorme. E é necessário, para se relacionar bem em casal, você ter aquele tradutor simultâneo. Sabe como é que funciona? Aquele tradutor. A gente precisa ter um tradutor simultâneo para, na hora que a pessoa disser uma coisa, você não ouvir com os ouvidos, você tem que ouvir com o coração. Estão entendendo? Bota a mãozinha assim só para dizer se vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar. Então, entre aquilo que eu digo e aquilo que eu pensei dizer e que eu quis ter dito, tem uma distância muito grande. Vamos tentar aqui dar um outro exemplo. Por exemplo, a pessoa fala para o outro e diz assim: olha, você é muito irritado, você está muito estressado. Quando na verdade, não é para você rebater. Sabe? Para e pensa nessas três coisas. Uma coisa é o que a pessoa disse, outra coisa é o que ela quis dizer e outra coisa foi o que ela pensou dizer. Estão entendendo? Tenha sensibilidade, não ouve só com o ouvido, ouve com o coração. Será que essa pessoa não queria desfrutar um pouco mais da sua companhia dentro de um ambiente mais tranquilo? Ela poderia ter dito isso com outras palavras: eu gosto tanto de estar do seu lado quando você está de bem com a vida. Mas ela disse: você está estressado. A mesma coisa dita com palavras diferentes. Muito mais importa se ouvir com o coração do que ouvir com os ouvidos. E olha, a sabedoria ela é muito importante nesse aspecto, porque o cara, quando é sábio, e a mulher, quando é sábia, não responde na lata, entendeu? Então você não tem aquele conflito no momento, aquele conflito da raiva, né, em que você tenta impor o seu pensamento, em que você grita, e quando a gente grita, a gente cala a inteligência, não? Toda vez que a gente grita, a gente cala a nossa inteligência. A inteligência ela é sensível, ela não você não consegue impor o pensamento. A inteligência ela precisa ser exposta e não imposta. Então toda vez que você vê aquela discussão acalorada começar, é sempre bom a gente tentar pensar o seguinte: olha, será que vale a pena, por causa dessa bobagem que foi dita, comprar uma briga? Será que vale a pena? Será que não era melhor eu traduzir aquilo que foi dito com o coração? Essa sensibilidade é própria dos sábios. O grito é próprio dos tolos. E um segredo para você ouvir com o coração é você entender que a gente não pode esperar que a outra pessoa reaja como nós reagiríamos naquela situação. Vou repetir porque isso é muito importante. A gente não pode esperar que o outro reaja como nós reagiríamos se nós estivéssemos naquela situação. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Cada pessoa tem uma forma própria de demonstrar carinho.
Cada pessoa tem uma forma própria de se expressar. Tem gente que fala pouco. E nesse pouco a gente tem que entender o máximo que nós pudermos. Tem gente que fala muito. E ao falar muito, muitas vezes, grande parte daquilo que está sendo falado é apenas desabafo. É apenas aquela necessidade de se sentir acolhido. Então, quando a gente ouve com o coração, o português que nós aprendemos na escola perde o sentido. Vou repetir. Quando a gente ouve com o coração, o português que nós aprendemos na escola perde o sentido. E aí vem a beleza de Salomão escrevendo Provérbios, né? Com conhecimento a gente constrói a casa e com sabedoria ela se consolida. Vocês entendem? É por isso que o sujeito, quando ele é egoísta, ele não vai dedicar 1 minuto do tempo dele para aprender algo novo sobre o outro. Ele não vai dedicar, e é isso, esse é a beleza do Evangelho, porque o Evangelho fala sobre o servir. E o servir tem muito disso, se colocar no lugar do outro para entender a essência do outro, e a partir da essência do outro, ouvir o que o outro falou a partir da perspectiva dele, e não da sua. E não da sua. E é por isso que muitos casais brigam, e é por isso que muitos relacionamentos terminam. É por isso que muitos casamentos terminam. Porque não existe essa cumplicidade. É por isso que muitos casamentos terminam, porque a gente está sempre se achando certo. Essa é a verdade. A gente está sempre se achando certo. Observe. Casamento para dar certo, você tem que dar um passo para trás. Você tem que ter um grande espaço de humildade dentro do peito para dizer assim, deixa eu me olhar no espelho aqui. Eu não estou 100% certo, ela também não está 100% certa, mas a gente tem uma interseção. Entende? E a partir daí, você entender a importância de ouvir o que não foi dito e de deletar muita coisa do que foi dito. Vou repetir. A importância de ouvir o que não foi dito. Ouvir o que não foi dito. E de deletar muitas coisas que foram ditas. Porque dentro de uma interlocução, muitas coisas que foram ditas, mas não vieram do coração. E muitas coisas que não foram ditas, foram faladas. Foram deixadas implícitas. E quem não tem essa sensibilidade não consegue se relacionar. Não consegue. Eu não estou falando que eu sou perfeito. Eu também tenho minhas dificuldades de relacionamento. Principalmente no que se refere a trabalho. A gente tem pouca paciência com a velocidade do outro de interpretação das coisas. Muitas vezes você não quer esperar o tempo que o outro precisa para poder digerir determinadas informações. E muitas vezes você quer julgar o outro a partir da sua visão de mundo. Então, dentro de um relacionamento a dois, é necessário ouvir com o coração. Olha, tem uma música antiga, dessas que eu acho linda. Essa eu já toquei na igreja. Que ela diz o seguinte, ó. Eu acho lindo esse trecho porque essa convergência, né, de quem ouve com o coração é impressionante. Essa música ela diz assim, olha. Tem a parte poética. Ele diz o seguinte, é mais que te querer. O nosso amor é mais que a primavera e flor. É algo assim muito além da terra, do céu e do mar. Se um dia eu te magoei, perdoa, meu amor. Eu não fiz por querer. Eu e você somos uma forma de expressão do amor de Deus. Porque assim, é fato que a gente magoa muito, né? Pelas coisas que nós dizemos e extrapola aquilo que nosso coração queria dizer. Lembra? Voltando. Quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que sempre lembrar o que a gente desejou dizer, o que a gente pensou dizer, o que efetivamente nós dissemos. Tem uma distância muito grande. E saber entender isso, que entre aquilo que eu desejei dizer
Pensei dizer e efetivamente disse, e aquilo que a outra pessoa pensou ouvir, desejou ouvir e efetivamente disse. Existe uma distância muito grande e você só consegue encontrar o ponto de interseção quando você ouve com o coração. Como eu sempre falo, não é? O essencial é invisível aos olhos, mas é também inaudível aos ouvidos. Só vê bem quem vê com o coração, diz o Pequeno Príncipe. Mas eu vou dizer mais hoje. Só ouve bem quem ouve com o coração. Amém? Então, se nós estamos ouvindo com o coração... Deixa eu tocar essa música para continuar. Essa música é do Novo Som. Década de 90 eles fizeram muito sucesso. Hoje já não está mais... Eu sinto falta assim, hoje de bandas que tem uma profundidade de harmonia, de melodia e de letra que eles tinham, né? Mas vamos lá. Vê o que é que vocês acham dessa música. Essa música fala dele, do relacionamento dele com a mulher. Eu sou apaixonado por essa música. Preste atenção na letra. Como é que tá o som aí? Bota uma mãozinha só pra eu saber. Preste atenção. Foi você que fez nascer esta canção de amor, que traz um pouco do meu coração. Foi você que fez nascer o amor que Deus me deu para te dar. Você nasceu pra mim, eu pra você, e te amar é mais que te querer. O nosso amor é mais que a primavera em flor, é algo assim, muito além da terra, céu e mar. Se um dia magoei, perdoa meu amor, eu não fiz por querer. Eu e você somos uma forma de expressão do amor de Deus. Foi você que fez nascer esta canção de amor, que traz um pouco do meu coração. Foi você quem fez nascer o amor que Deus me deu para te dar. Você nasceu pra mim, eu pra você, e te amar é mais que te querer. O nosso amor é mais que a primavera em flor, é algo assim, muito além da terra, céu e mar. Se um dia magoei, perdoa meu amor, eu não fiz por querer. Eu e você somos uma forma de expressão do amor de Deus. Eu e você do amor de Deus. Não é linda essa música? Por que o pessoal não tá fazendo mais as músicas bonitas assim, velho? A música com a melodia linda, a harmonia linda, a letra linda. Olha, eu quero trazer aqui um outro segredo aqui sobre essa coisa da inteligência no relacionamento. A gente sempre acha que a gente tá certo. Eu já falei isso aqui.
essa falta de capacidade que o ser humano tem de se autoavaliar é uma coisa triste, porque a gente sempre acha que o outro está errado. Isso é um defeito do... É mesmo, Fabão? Canta há 23 anos essa música? Essa é linda, viu? Tem umas músicas que eu acho fantásticas. Olha, a gente sempre acha que a gente está certo, né? A verdade é que todo mundo que acha que está certo se acha a vítima do relacionamento. Ah, porque ele fez isso? Ah, porque ela fez aquilo? A verdade é que tem uma cegueira muito grande. A gente tem muitos defeitos que a gente não consegue enxergar. Tem homem que é tão machista, acha que tudo se resolve com um buquê de flores. Eu acho que as mulheres amam flores, agora eu acho que elas amam muito mais respeito. Eu acho que as mulheres amam muito mais serem empoderadas, serem respeitadas. Mais do que receber flor e porta de carro aberta. A gente se esconde muito nessa coisa de ser cavalheiro, mas no fundo a gente não tem muitas vezes a capacidade de dar a importância do papel de nossas mulheres. Por exemplo, às vezes o cara fala, não, eu ajudei minha mulher a lavar os pratos. Olha que coisa machista. Você ajudou não, você fez sua parte. Que ninguém é empregado de ninguém. Hoje mesmo eu confesso que Carol faz muito mais do que eu. Mas hoje mérito dela, não obrigação, mérito. Hoje eu resolvi lavar o banheiro, ainda botei na linha para lavar comigo. Ele com a mangueirinha e toma ele a limpar vidro, e toma ele a jogar que boa. Depois da gente lavar o banheiro, a gente pegou o aspirador de pó, viramos o colchão do quarto, tiramos os móveis, passamos o aspirador de pó no quarto todo, depois limpamos o quarto. Pense que Carol tá feliz. Eu não estava ajudando Carol, não. Nós moramos na mesma casa, são duas pessoas com direitos e obrigações equivalentes. Ela não é minha empregada. Nós dividimos a mesma casa. Às vezes o cara precisa deixar de ser machista, achar que ele tem que sentar no sofá para assistir jornal e ficar sendo servido, sabe? E se acha certo. Quando a pessoa está irritada com ele. Se acha certo. Por outro lado, tem as mulheres também que acham que estão sempre certas e o cara está todo errado. Tem uma frase que eu acho interessante, olha. E aqui não é uma crítica, mas olha essa frase. É a mulher que só se preocupa em evidenciar a sua beleza. Anuncia ela própria que não tem nenhum outro valor, além dessa beleza. Da mesma maneira, tem mulheres, assim como homens, hein? Tem uns caras que são muito metrosexuais, que só se preocupam com beleza. Parece que a pessoa só pensa em cabelo e roupa. E maquiagem. Que mensagem você passa para o seu marido? Fútil. Você entende o que eu estou querendo dizer? E se acha certo. Não, só ele que é errado. Não, só ele, porque ele é viciado em futebol. Não, só ele que é errado. Mas eu não sou errado. Olha, a gente precisa entender que todos nós temos defeitos. E quando um relacionamento ele é atingido pelo insucesso, as duas partes ficam sempre dizendo, não, a culpa é dele por causa disso, 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 disso. Aí ele, não, mas a culpa é dela por causa disso, 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 disso. A verdade é que a culpa é sempre dos dois. Até nas piores situações, a culpa é sempre dos dois. Ah, mas ele é ele é um criminoso, ele é isso, eu descobri que ele é isso, eu descobri que ele é aquilo. Pera aí. E na época de escolher lá, no namoro, casamento, a gente percebe quem é a pessoa. A gente escolhe quem é a pessoa que nós escolhemos. A gente assume os riscos relativos à natureza daquela pessoa. A ninguém é dado essa coisa de... Vou dar um exemplo aqui, não queimando minha mulher, mas quem não sabe que Carol é mandona? Tem um escritor que fala o seguinte, chama Oscar Wilde, até anotei aqui para passar para vocês. Ele diz que a história da mulher
é a história da pior tirania que o mundo já conheceu. A tirania do mais fraco sobre o mais forte. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Às vezes a mulher, sendo mais fraca, ela consegue dominar pela sua capacidade de articulação, digamos assim. Mas todo casal, você sabe quem é o dominante, né? No meu caso, eu não tenho nenhum problema em dizer que é minha mulher. Ela tem essa capacidade tirânica de se estabelecer sobre mim. Mas, voltando. A gente acaba transferindo para o outro as nossas culpabilidades. E para um casamento ele ter sucesso, é necessário uma dose muito forte de... Olha, a Carol tá assistindo aí. O que você tá achando, minha linda? Bota aí uma mensagem. Tá chateada comigo? Não, né? Flavinho, você eu não sei, tô observando para poder saber, tá? Mas a gente precisa ter uma humildade muito grande para ter a capacidade de enxergar nossos próprios defeitos, sabe? E quando a gente enxerga nossos próprios defeitos, a gente cala a voz autocrática da nossa necessidade histérica de se sobressair em relação ao outro, de se impor em relação ao outro. Essa é uma necessidade histérica, de uma vaidade enorme. Então, o tema da mensagem chama Amor e Afeto. Recentemente eu estava falando para Flavinho, para a esposa e para um casal daqui do condomínio. Tá gostando, minha linda? Eu fico preocupado se ela não gostar. E a gente está comparando que dentro do relacionamento existe uma coisa chamada caridade. Existe uma diferença entre solidariedade e caridade. Eu estava contando para eles mais ou menos como é que funciona isso. Funciona assim. Se você vai caminhar na rua e encontra um mendigo, e ali aquele mendigo está passando fome e você dá comida, dá dinheiro, você praticou um ato de solidariedade, porque você seguiu sua vida, certo? Se de outra maneira você encontra esse mendigo na rua, e aí você conversa com ele, sabe um pouco da vida dele, convida ele para tomar um café, e ali você compartilha um pouco da sua história com ele, dele com a sua, você praticou caridade. Porque caridade é diferente de solidariedade. Solidariedade ela é abstrata, caridade ela é subjetiva, digamos assim. Ela envolve as pessoas, envolve você achar em você um pedaço de você para colocar o outro. Vocês entendem? Isso é caridade. A Bíblia ela fala em caridade lá no livro de Pedro. Não precisa vocês abrirem não. 2 Pedro 1, versículo 5, ele diz o seguinte: E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e à vossa virtude ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e para fechar, e ao amor fraternal caridade. Caridade é fantástico, é você dizer assim, esse pedaço aqui eu abro mão de ser eu e coloco ela. Esse pedaço aqui eu abro mão de ser eu e coloco ela. E essa questão de você saber se constituir um pedaço do outro é lindo demais. Porque às vezes você entra numa discussão a partir da sua visão, e se você conseguir refletir sobre aquela discussão a partir da visão do outro, você tira um pedaço seu e coloca o outro. E é nesse momento que a gente encontra o ponto de interseção. Vou dar um exemplo prático. Exemplo. Quero reformar o móvel de um quarto. Aí ela pergunta para você, por quê? Não, eu estou pensando em colocar uma mesa de trabalho, assim, assim, assado, estou cheio de sonhos, cheio de ideia, estou aproveitando a pandemia para ter um local para poder desenvolver materiais de marketing e tal. Aí ela, mas como é que é essa mesa aí? Tem que ter espaço para minha mãe dormir. No coração dela já está outra coisa, já está a família. Vocês estão entendendo? E como é que você encontra uma coisa com a outra? O cara, quando ele não tem sabedoria ou ele não tem conhecimento, ele logo parte para o conflito. Quando, na verdade, o bonito do relacionamento a dois é você conseguir compreender o coração do outro. Ouvir o outro com o coração
e fazer com que o outro lhe compreenda também, com o coração. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Nisso consiste a tal da caridade. Olha, a gente só consegue ter caridade dentro do relacionamento quando a gente joga no mesmo time. É quando você olha para outra pessoa e diz assim, ela veste a mesma camisa que eu, somos a mesma família. E esta família, ela merece, de minha parte, uma proteção. Entende? Entendem o que eu estou querendo dizer? Depois escrevem aí para mim como é que eu faço para salvar a live, tá? Tem uma pessoa que botou, salva essa live. Eu quero depois saber como é que eu salvo a live antes de fechar. Viu, gente? Essa capacidade de você abrir mão um pouquinho de você, tentar enxergar as coisas sob a perspectiva do outro, antes de fazer com que aquele assunto se transforme numa discussão desnecessária, é o que é a sabedoria aplicada no relacionamento. É o conhecimento aplicado no relacionamento. Eu volto para o mestre Salomão, quando ele diz: a sabedoria edifica a casa. E o conhecimento faz com que ela se consolide. Só que a gente não aprende na escola. Só que a gente não aprende na faculdade. Vocês estão entendendo? A gente não aprende na escola. A gente não aprende na faculdade. A gente aprende na vida. Mas aí eu tenho um grande conselho de hoje. Esse é o grande conselho de hoje. Vamos tentar entender o que é precioso. E não deixar que o precioso ele se contamine por aquilo que não tem valor. E normalmente a gente deixa no relacionamento a dois com que as coisas que não têm tanto valor contaminem as coisas que têm muito valor. Eu ia tocar uma música hoje que eu considero que é o louvor mais bonito dos últimos 20 anos. Só que eu não vou tocar, eu só vou citar aqui algumas frases da música, porque... Ah, beleza, Jorge. Alguns irmãos poderiam não entender por que eu considero... Primeiro, que eu considero que isso é um louvor. E segundo, porque eu considero que é o louvor mais bonito que eu ouvi. Porque as convenções religiosas provavelmente iriam me recriminar e eu não estou aqui para fazer escândalo. Mas eu vou dizer sobre o que esse louvor fala. Esse louvor fala da gente saber a importância das pessoas que cuidam da gente. Às vezes a gente relativiza as pessoas que cuidam da gente em prol de coisas que não são importantes. Esse louvor fala da nossa capacidade de crer. Esse louvor, eu não estou cantando mais porque não é bem um louvor, tá? Mas eu vou explicar. Esse louvor fala da capacidade da gente ter amigos e fazer amigos. Esse louvor fala uma coisa que Jesus Cristo falou, que a gente não deve ter amor ao dinheiro. Esse louvor fala uma coisa que a Bíblia fala, que a gente deve honrar os nossos pais. E esse louvor, que para mim, esse louvor ele tem um comunicado com Deus mais forte de muitas músicas que se tocam dentro das igrejas. Ele fala também da finitude da vida, como uma forma de coroar todos os outros valores que esse louvor estava falando. Esse louvor fala o seguinte, que não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, principalmente Deus. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Escutar mais do que a própria voz é escutar com o coração. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, num universo tão vasto e bonito, e saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Quem mais criou poemas sobre o acreditar?
a sua fé te curou. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Olha, Jesus Cristo, ele nos deu essa lição. Ele tinha 3 grandes amigos, né? Vocês sabem, que era Pedro, Tiago e João. Dos 12 era para Pedro, Tiago e João que ele contava ali os segredos dele, que ele abria o coração. Ele sabia categorizar as pessoas no relacionamento dele. E essa palavra, essa música, ela expressa mais a mensagem de Jesus do que muito louvor que eu ouço por aí. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Aqui ele está falando de Salomão. Porque quanto menos a vida se espera, quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Quando Salomão diz ali, olha, Jesus primeiro, basta cada dia seu mal. Não é isso? E Salomão, ele diz, olha, ensina-me a contar os anos para que eu alcance um coração sábio. Por incrível que pareça, esse louvor, desculpe, eu vou continuar chamando de louvor. Esse louvor fala sobre isso. Aí ele vem no final, segura seu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Dos meus 2, um não está mais. Que a vida é trem-bala, parceiro. A vida é trem-bala. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Não é lindo esse louvor? É que é por isso que Jesus não gostava dos fariseus. Eles não tinham essa sensibilidade, eles não ouviam com o coração. Ele não gostava dos fariseus por causa disso, porque os fariseus gostavam de regra. Olha, amigo, você não entra no céu e não deixa que ninguém entre. Sabe por quê? Porque você não vê beleza nisso. Você não vê beleza, você quer categorizar as pessoas. Fulano é crente, fulano não é crente. Entende? Aí você quer categorizar até música. Essa música é do mundo e essa música não é do mundo. Em que mundo você vive? De que mundo é? Em que mundo nós estamos? Porque o que eu mais vi na Bíblia foi Jesus reconhecer nas pessoas que estavam nas ruas, nas pessoas que estavam nas festas, nas pessoas que estavam nos lugares, não estavam dentro dos templos, não. Quando ele olha para aquela mulher samaritana, quando ele olha para aquele centurião. Entendem? A gente precisa desse cristianismo que se sensibiliza com o outro. A gente precisa desse cristianismo que não... Olha, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano tem tatuagem, fulano usa saia curta, fulano... Pra quê? Isso não é, Jesus não era assim. Aí vocês querem que eu cante, é? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e dizer que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. Deixa eu baixar a letra. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar.
Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura seu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiros prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Amém? Para terminar, eu sempre cito aí o Pequeno Príncipe, né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Vamos terminar hoje para os nossos casais aí. Só se ouve bem com o coração, porque o essencial é inaudível aos ouvidos. Grande beijo. Fiquem com Deus.